Oi gente, meu nome é Ana Laura Rocha Vargas e eu tô aqui pra falar um pouquinho mais pra vocês sobre urbanização. A gente vai começar com a urbanização no Brasil. A urbanização no Brasil, ela começou por volta de 1920, só que ela foi ocorrer de forma mais intensa entre 1940 e 1980. Essa urbanização, ela aconteceu em decorrência do êxodo rural. E por que o êxodo rural aconteceu? E por que nesse período? Bom, esse período ele começou um grande investimento na questão do agronegócio. Então agora, as pequenas propriedades elas começaram a dar origem aos latifúndios que tinham a produção voltada para exportação. Essas pessoas elas começaram a ter uma condição mais precária do que já tinham no campo e começaram a migrar para as cidades. Um dos fatores que faz com que isso seja muito evidente é que começou a mecanização do campo. Essas pessoas já não tinham mais seu trabalho assalariado no campo e começaram a recorrer às indústrias. Essa questão da migração, ela também gerou uma concentração de terras e renda naquelas pessoas que já tinham uma condição para adquirir esses latifúndios e para mecanizar o campo. O investimento ele não se deu de forma linear, ele se concentrou no Sudeste. Isso fez com que pessoas de muitas regiões de várias partes do Brasil se concentrassem naquela região em busca de emprego. Então o que aconteceu? A urbanização no Brasil, além de ter sido causada por uma grande migração do campo para a cidade, ela também teve como característica a migração regional. Então, várias pessoas vinham para o Sudeste em busca de melhores condições. Alguns aspectos socioespaciais eu já falei no outro vídeo, mas dois que eu queria ressaltar aqui é que nesse momento começou um aumento do número de cidades. E em 1970, pela primeira vez, o Brasil teve mais gente morando em cidades do que morando no campo. Como a urbanização começou a ser uma tendência no Brasil todo, e tinham pessoas de vários lugares no mesmo lugar, essas comunicações e transportes eles começaram a ter outra característica. Ao invés de conectar apenas pequenas regiões, eles começaram a conectar o Brasil inteiro. Então, sobre a urbanização do Brasil é isso, e agora a gente vai para a hierarquia urbana. A hierarquia urbana, ela fala de cidades que se organizam em uma ordem de subordinação. Basicamente, essa subordinação acontece pela influência das cidades que elas têm umas sobre as outras. A gente vai falar aqui sobre a urbanização atual, porque também existe a urbanização clássica, mas essa a gente já não estuda mais, porque conseguimos montar um modelo melhor de hierarquia. Essa hierarquia ela não se dá só pelo tamanho da cidade ou pela sua população. Ela se dá a partir da influência dos bens e serviços que aquele lugar oferece. Então, quanto mais bens e serviços oferecidos, mais ela tem influência e mais ela tá um pouco acima nessa hierarquia. O que acontece? A hierarquia atual, ela fala muito sobre a questão do consumidor ter mais poder de escolha. Então agora, como você não se limita à sua cidade ou à sua região, isso faz com que você possa escolher entre diversos produtos e diversos serviços prestados, o que te dá um maior poder, uma maior gama de opções. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho dessa hierarquia. Primeiro, a gente tem uma metrópole. E essa metrópole ela é uma grande cidade que exerce muita influência às cidades do seu entorno. O que acontece? As metrópoles elas se dividem em duas. Então você pode ter uma metrópole regional ou uma metrópole nacional. A metrópole nacional, ela normalmente é uma referência de cidade naquele país em questões internacionais. Ela tem muita influência sobre cidades do entorno. Bom, a metrópole nacional ela vai ter influência sobre centros regionais, metrópoles regionais e capitais regionais. A metrópole regional ela já vai ser influente mais no âmbito estadual. Então, ela não necessariamente é uma capital, mas necessariamente tem mais de 1 milhão de habitantes e ela acaba sendo referência ali na questão do estado. Depois disso, a gente tem um centro regional. Esse centro regional, ele pode ou não ser uma capital também, e a questão é que ele tem uma prestação de bem de serviço que tem uma grande influência ali naquela região. Então, por exemplo, se você tem um hospital referência em tratamento de câncer numa cidade, ele pode fazer com que aquela cidade seja um centro regional, porque as outras cidades vão acabar sendo muito influenciadas pela prestação de serviço que aquela cidade tem. Depois disso, nós temos a cidade local. A cidade local, ela normalmente não tem uma população tão grande, e o que acontece nela é que não existe a prestação de
todos os bens e serviços. Então, às vezes, ela pode ter que recorrer a um centro regional ou alguma outra cidade maior na escala de hierarquização. E por último, nós temos as vilas. As vilas, elas são tão pequenas que elas não são consideradas cidades e normalmente todas as prestações de serviços são feitas em outros locais, então elas são extremamente dependentes desses outros locais. Bom, por hoje é só. Continuem assistindo as aulas, acompanhem o material, as apostilas, e também tem um plantão de dúvidas para vocês poderem tirar dúvida se ficou alguma coisa dessa aula. Bons estudos, beijos, até a próxima!